Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar então sobre juros compostos. Então vamos lá então a definição. Juros compostos, nós sabemos que o que vai acontecer? A taxa de juros ela vai incidir diretamente sobre o valor do montante do período anterior. Diferentemente de juros simples a gente tem que a taxa de juros ela vai incidir sempre sobre o capital inicial. Já nos juros compostos, não. Ela vai incidir sempre sobre o valor do montante do período anterior. Tá bom? Esses juros compostos eles são calculados sobre o montante, ou seja, sobre o valor futuro relativo ao período anterior, a partir do segundo período financeiro. Ou seja, no regime dos juros compostos, a gente tem juros sobre juros. Vamos a um exemplo aqui, que vai mostrar para nós aí, deixar bem clara essa definição. Por exemplo, Miguel juntou R$ 500 e aplicou na poupança. Suponha que o rendimento dessa aplicação ela seja 0,8% ao mês e esse capital ele fica aplicado durante 8 anos, sem que não seja feita retirada. Qual que é o valor que Miguel terá na poupança depois deste período? Então, ou seja, Miguel vai aplicar R$ 500 na poupança a uma taxa de 0,8% ao mês durante 8 anos. Uma coisa que a gente tem que ter aqui já de ideia aqui é que a taxa ela foi dada ao mês e o período foi dado ao anos. E a gente tem que colocar aqui, vamos trabalhar com essa taxa ao mês e 8 anos refere-se a quantos meses? 96 meses, ok? Vamos então fazer um quadro, tá? Então eu tenho um quadro aqui que vai exemplificar, Então após o primeiro mês, então qual foi o capital que ele aplicou aí? Então R$ 500, Então no primeiro mês ele teve 0,8% de juros, que corresponde a 0,008. Então 500 vezes 0,08, ou seja, ele vai receber R$ 4 de juros nesse mês. Então após um mês, então ele aplicou R$ 500 mais R$ 4 de juros, então ele vai ter um montante de 504. No segundo mês, aqui que está a diferença, os juros agora é em cima de 504, ou seja, é em cima do montante do período anterior, que é 504. Então agora eu vou calcular 0,8% em cima de 504, então ele vai ganhar agora quanto? R$ 4,03. Se fosse no juros simples, ele ia ganhar R$ 4, que é sempre em cima do capital inicial, ok? Então agora R$ 4,03 mais 504, então vai dar R$ 508,03. Então após 3 meses, então agora o montante anterior é 508,03, ele vai ganhar agora 0,8% em cima de 508,03, que é o capital do montante anterior, que vai dar R$ 4,06. Então 508,03 mais R$ 4,06, vai dar 512,09. Então fazendo isso daí, no 96º mês, ele vai ter o quê? Ele vai ter um capital de R$ 1.074,44, Ou seja, se você aplicar R$ 500 na poupança, durante 8 anos, a uma taxa de 0,8%, passados aí 8 anos, você vai ter que praticamente aí dobrar o capital, ok? Então vamos lá, vamos chegar aqui na formulinha geral aí do montante. Então, vamos lá. Como que vai ser o montante no primeiro mês? Primeiro mês eu peguei o capital, que no caso era R$ 500, certo? Então, peguei aqui R$ 500, mais o que? A taxa vezes o capital, que na verdade é os juros, não é isso? O capital não é o montante, não é o capital mais os juros. O que vai ser os juros então? A taxa que é 0,08, então que é 0,008 vezes 500, que vai dar R$ 4, certo? Então 500 mais R$ 4, eu vou ter 504. Então observe, então eu peguei o capital mais o capital vezes a taxa. Se eu colocar o capital aqui em evidência, o C,
Então vai ser, ó, C dividido por C dá 1. CI dividido por C dá I. Ou seja, então o montante é o capital vezes 1 mais I. Né? Isso no primeiro mês. No segundo mês, o que vai fazer? Eu vou pegar o montante anterior mais a taxa vezes o montante anterior, que é os juros. Ok? Se eu colocar aqui o montante em evidência, então vai ficar M1 sobre M1 dá 1. M1 vezes I dividido por M1 vai dar I. Então, observe que eu vou ter M1 vezes 1 mais I. Agora, o que é M1? M1 é C vezes I mais 1. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu montante. Esse é o meu M1, ó. Certo? Então, o que vai ficar? C vezes 1 mais I vezes 1 mais I é 1 mais I ao quadrado. Então, observe, ó, no segundo mês, o meu montante do segundo mês vai ser C mais I ao quadrado. Se eu fizer isso ao cubo, utilizando o mesmo raciocínio, tá? Que é M2 mais M2I, coloco o M2 em evidência. O que é M2? Então, é C, isso daqui é o M2, ó. C vezes 1 mais I ao quadrado. Isso daqui é o M2, certo? O que vai dar? C vezes 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I dá 1 mais I ao cubo. Observe, então, que no terceiro mês, ó, o montante do terceiro mês é C vezes 1 mais I elevado ao cubo. Se a gente utilizar esse mesmo raciocínio, a gente vai chegar que MN é C vezes 1 mais I elevado a N. Ó, M1 é C 1 mais I elevado a 1. M2 é C mais I elevado a 2. M3 é C vezes 1 mais I elevado a 3. O que vai ser MN? C vezes 1 mais I elevado a N. O que isso significa? Que para eu calcular o montante que eu vou receber no enésimo mês, é só eu pegar o capital inicial vezes 1 mais I, onde que essa taxa aqui, né, ela tem que estar na forma o que? Decimal, certo? Ela tem que estar na forma decimal, a gente fala decimal ou unitária, né? E esse N aqui é o período, ok? Lembrando que a taxa e o período tem que estar sempre o quê? Eles têm que estar sempre no mesmo, na mesma unidade, né? Se a taxa estiver em mês, o período tem que estar em mês. Ou seja, se eu quero saber o M depois de 96 meses, isso vai ser o quê? É só eu pegar o capital inicial, que é 500, certo? Então, eu pego 500 vezes 1 mais a taxa, que é 0,8%, né? Que dá 0,008. Isso daqui é elevado o quê? A 96, né? Essa taxa aqui está em mês e aqui está em mês. Na hora que você resolver isso daqui, você vai chegar exatamente em o quê? Em 1074 e 44. Ok? Então, essa formulinha aqui é a minha formulinha o quê? Do montante, ou também chamado o quê? De valor futuro, né? Às vezes a gente chama aí de FV. Ok? Então, tá bom. Só para você, a gente fazer um paralelo aqui, para a gente entender um pouquinho, né, um comparativo entre juros simples e juros compostos. Vamos supor que a gente tem um capital, tá, que nós fizemos aqui uma aplicação desse capital de R$1.000, é uma taxa de 50% ao ano, né, durante 6 anos. Né? Vamos ver o que isso vai gerar, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Vamos mostrar aqui a tabelinha. Então, observe, ó. Então, no período zero, né? Então, juros zero. Então, ó. Então, eu tenho o meu valor aqui futuro, né? Ou seja, o meu montante, R$1.000 nos dois juros. No juros simples, então, passado um ano, 50% de 1.500. Então, era 1.000, vai para 1.500. Segundo ano, eu ganho também 50% em cima do valor inicial. Sempre em cima do valor inicial. Ou seja, os juros é constante, né? Em juros simples. Então, eu vou ter 500 mais 1.000, 1.500, mais 500, 2.000. Ou seja, após 6 anos, olha quanto que vai estar em juros simples.
Eu vou ter recebido o quê? 4.000. Já em juros compostos, então eu vou pegar o R$ 1.000, 50% de 1.000 dá 500. Então, no primeiro mês, eu vou ganhar então 1.500. E após 2 meses, então agora eu vou pegar 50% em cima de 1.500 do valor anterior, que dá 750. 750 mais 1.500, 2.250. Certo? Da mesma forma, no terceiro mês, 50% de 2.250 dá 1.125. Ou seja, eu vou ter 3.375. Após 6 anos, olha aqui o que nós vamos ter nos juros compostos. Olha a diferença. Nós vamos ter um valor quase que triplicado. Ok? Por que disso, pessoal? Né? Se eu mostrar isso para vocês aqui, o gráfico, né, desses dois juros aí, a gente vê que o juro simples, ele tem um gráfico que é uma função que linear, né? Ela é uma função linear, se a gente pegar aí, ok? Então eu tenho uma função linear. Por outro lado, os juros compostos, olha o que vai acontecer. Vai chegando um ponto, o que? Ele é uma função que exponencial, né? Ele é uma função exponencial, certo? Ou seja, observe que no primeiro mês, né, após um mês, os juros, olha aqui para você ver, ó, o montante 1.500, ó, no primeiro mês, ó. Já no segundo mês, você vai ver que os juros compostos vai dar 2.250, enquanto no juros simples vai dar 2.000. Certo? No terceiro mês, olha já a diferença dos juros. No quarto mês, no quinto mês. Agora, olha no sexto mês. No sexto mês, você teve o quê? Você teve 4.000, o seu montante é 4.000 no juros simples. E quanto que é nos juros compostos? Nós vimos lá que dá 11.000 e pouco. Certo? Então, olha a diferença. Ou seja, juros compostos, né, é uma função exponencial. E aqui eu abro um parênteses, né? Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que organizar a sua vida, né? Vamos falar assim, sua vida financeira, de forma que os juros compostos trabalhem a seu favor. Por quê? Porque chega um ponto que com o tempo, você vai ganhar muito. Seus ganhos são exponenciais. Ou seja, você tem que utilizar o tempo aí a seu favor. Da mesma forma, quando você pega e faz um empréstimo, faz um financiamento e que utiliza juros compostos, né, você vai ver que você vai ter uma dívida exponencial. Né, uma dívida exponencial. Então, ou seja, eu costumo brincar que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Ok? Desde que ela seja o quê? A seu favor. Ok? Então, nós vamos agora a alguns exemplos. Tá? Então vamos lá. Rose aplicou R$300 em um investimento que rende 2% ao mês. Aqui eu tenho o capital inicial, a taxa, no regime de juros compostos, certo? Que valor terá ao final de 3 meses? Então ele está querendo o valor futuro, né? O montante. Aqui eu tenho o N, ele te deu o I e te deu o que? O capital. Qual o valor ele terá ao final de 3 meses se nesse período ele não fez outros depósitos nem retirada? Ou seja, ele está querendo saber o valor de quê? Do montante. Certo? Ou seja, então eu tenho o capital que é R$300, a taxa 2% ao mês, e aí eu tenho que passar ela, né, para a forma decimal, ok? O período 3 meses, lembrando que tanto o período quanto a taxa, elas têm que estar na mesma unidade, né? No caso mês, e aí ele quer saber o montante, né? Então o que é o montante? O montante, nós vimos que a fórmula é capital, 1 mais I elevado a N. Ó, eu tenho o capital, eu tenho a taxa e eu tenho o período. Então vamos substituir. 300 vezes 1 mais 0,02 elevado ao cubo, né? Que é o meu período de 3 meses. Então primeiro eu resolvo aqui, vai dar 1,02 elevado ao cubo. Então eu pego 1,02
elevado ao cubo e multiplico por 300. Então, olha o montante. Após 3 meses, então, ele vai ter um retorno de quanto? 318,36 centavos. Ok? Se a gente for colocar isso daí, fazer o diagrama, né? O fluxo de caixa e o diagrama de fluxo de caixa, então olha o que eu tenho então. Rose pegou, então ela aplicou R$300, então isso aqui foi uma saída para ela de R$300, e após 3 meses ela recebeu quanto? 318 e... opa, aqui é 36, né? 318 aí e 36. Ok? Então, beleza. Vamos no próximo exemplo aqui. Um investidor aplicou R$10.000, então aqui eu tenho capital, certo? Em um fundo de investimento que rende 20% ao ano. Então ele me deu a taxa ao ano a juros compostos. Qual será o tempo mínimo? Opa, ele está querendo saber então o N, né? Para que o montante dessa aplicação seja R$60.000. E aqui ele te deu também um montante. Então o que ele te deu aqui? Ele te deu o capital, ele te deu a taxa, que é 20% ao ano, que é 0,20, né? Então aqui está o ano. E ele te deu o período, e ele te deu também um montante, que é R$60.000. Certo? E ele está querendo o que? O período. Vamos jogar lá na regrinha, ó. Então eu tenho o capital, o montante, tenho o capital, tenho a taxa, e agora ele quer saber o que? Ele quer saber a taxa aqui, ok? Então, ó, eu posso cortar aqui, ó, esses 4 zeros com esses 4 zeros, ok? Ou seja, eu posso passar o 10.000 dividindo aqui, que vai dar 6. E aqui vai ficar o quê? 1,02 elevado a n. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 1,2 elevado a n é igual a 6. Né, pessoal? O que agora é importante, como que a gente resolve aqui essa equação exponencial? Né? Ou seja, 1,2 elevado a que número que vai dar 6? Ok? Então, como que a gente não consegue igualar as bases, a gente faz o que? Vamos jogar logaritmo dos dois lados. Ó. Então, eu vou fazer ó, log de 6, para não alterar a igualdade. É igual ao que? A log de 1,2 elevado a n. Certo? Então, como que eu resolvo isso daqui? Usando a propriedade, passa o n aqui, ó, dividindo. Então, vai ficar ó, n log de 1,2. Então, n vezes log de 1,2 é igual a log de 6. Passo agora esse log de 1,2 dividindo. Então, vai ficar log de 6 dividido por log de 1,2. Então, ou seja, pessoal, ou o enunciado tem que te dar esses valores de log de 6 e log de 1,2, ou, né, você vai ter que usar uma calculadora aí, tá bom? Para você saber. Então, log de 6 na base 10, né, quando não aparece nada aqui no log, significa que é base 10, né? Então, log de 6 na base 10, na calculadora, geralmente o log está na base decimal, ok? Então, vou fazer log de 6 na base 10, dá 0,7781. E quanto que é log de 1,2 na base 10? Dá 0,079. Quando você pegar agora esse número aqui na calculadora e dividir por esse número, vai dar aproximadamente 9,85 anos, né? Então, observe que eu vou ter uma parte decimal aqui. 9,85 anos, então vai ser 9 anos, 85 de 12. Então, é só você pegar aí e fazer uma regrinha de 3. Tá bom? Aí, ó, 1 está para 12 meses, assim como 0,85 está para x. Tá bom? Pra você saber o número de meses. Então, vai dar aproximadamente aí 10 meses. Então, ou seja, se você deixar esse capital aí aplicar durante 9 anos e 10 meses aproximadamente, tá bom? Esses 10.000, ele vai te gerar um montante de 60.000. Ok? Pessoal, toda vez que você tiver que calcular o período, tá bom? Se você pegar e generalizar esses dados aqui, você vai chegar que o período é dado por essa formulinha aqui, ó. E tem essa formulinha aqui, ó. Sempre você pode jogar nela, ó. N é igual a log de montante dividido pelo capital. Então é só você pegar os 60.000 dividido por 10.000 dá 6. Então log de 6.
e 1 mais a taxa é 0,2, então log de 1,2, que é exatamente isso daqui, ó. Aí você consegue fazer direto, não precisa de você ficar utilizando essas propriedades aqui, tá bom? Você tendo aí a formulinha, ok? Aí você, quando te pedir o período, você sabe encontrar, tá bom? Vamos lá, um capital de R$500, então aqui ele te deu o capital. Então eu tenho C aqui, aplicado durante 4 meses, ele te deu um N, a juros compostos, e a uma taxa mensal fixa, né, produz um montante de R$800, ou seja, aqui eu tenho um M. Qual é a taxa mensal juros? Ou seja, agora ele está querendo o quê? Calcular a taxa. Então ele te deu o capital, que é R$500, o período, 4 meses, e aí te deu que produziu um montante de R$800. E aí ele te pede o que? A taxa. Vamos jogar lá, ó. Então eu tenho aqui, ó, a formulinha do montante, o capital, ou montante, quer dizer, o capital. Então, ó, o montante, o capital, o I, que é o que ele quer, e o N, que é 4. Resolvendo isso, eu posso cortar esse 0 com esse 0 aqui, passo 5 dividindo, 8 dividido por 5. Ó, 8 dividido por 5 dá 1,6. 1 mais I elevado a 4. Como que a gente resolve isso aqui? Tira a raiz quarta dos dois lados, né? Ó, raiz quarta dos dois lados. Na hora que eu tiro a raiz quarta aqui, ele corta com esse 4, né? Ok? Então, você vai precisar agora de uma calculadora, né? Raiz quarta de 1,6. Então, é a mesma coisa que 1,6 o quê? Elevado a 1/4. Né? Já mostrei isso para vocês lá na nossa aulinha de potenciação, ok? Se você tem aqui, ó, raiz de 1,6 elevado a 1, raiz quarta disso, isso é a mesma coisa do que do radicando elevado ao expoente sobre o radical, ok? Então, beleza, vai ficar 1 mais I, 1,6 elevado a 1/4. Resolvendo isso daqui na calculadora, claro, né? Ou senão o enunciado tem que te dar esse valor. 1,6 elevado a 1/4 dá 1,124. Passa o 1 para cá, vai dar menos 1. 1,124 menos 1 vai dar 0,124. Observe que essa taxa aqui está na forma decimal. Se você quiser passar ela para a forma de porcentagem, é só você fazer o quê? Multiplicar o quê? Multiplicar por 100, certo? Então, multiplicando isso daqui por 100, dá 12,4%. Ou seja, se você pegar um capital, aplicar ele durante 4 meses a uma taxa de 12,4%, você vai ter um montante de R$800. Ok? E se você quiser, né? Às vezes você não precisa ficar fazendo todas essas continhas, né, que nós fizemos essas simplificações aqui, você pode pegar e utilizar a fórmula diretamente, ó. Como que você calcula a taxa tendo o montante, o capital e o período? Então é o montante sobre o capital elevado a 1 sobre N menos 1, tá? Observe que essa taxa vai ser 12,4% o quê? Ao mês, né? Por quê? Porque o meu período que eu utilizei aqui, ó, 4, foi 4 meses. Tá bom? Então vamos lá. Vamos mais um exemplo aqui. Uma loja financia a venda de uma mercadoria no valor de 2.600. Né? Então, inicialmente, nós vamos ter esse capital aqui. Tá? Da seguinte forma, ele te dá um valor, uma entrada no valor de 10%. Então, o financiamento, o que você faz? Você tem que dar uma entrada de 10% em cima de 2.600, certo? E depois fazer um pagamento de 3.270, que esse é o meu montante, ao final de quê? 8 meses, que é o meu N, certo? Aí, qual que é a taxa exponencial cobrada pela loja? Então, observe, pessoal, que ele vai fazer o quê? Ele vai financiar a venda de uma mercadoria. Mas observe que essa mercadoria, ela vale 2.600. Só que você vai ter que dar uma entrada de 10%. E aí, o restante desses 2.600 menos esses 10% vai gerar um montante de 3.270 em 8 meses.
né? Qual que vai ser a taxa, né? Ele está querendo saber então a taxa aqui, ó, cobrada pela loja. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos achar primeiro o nosso capital inicial. Então o nosso capital vai ser o quê? 2.600, ele vai ter que dar uma entrada aqui, ó, de 10%. 10% em cima de quê? Em cima de 2.600, ó. Essa daqui vai ser a entrada, ok? Então tá aqui a minha entrada, ó. Ou seja, então o capital que realmente foi financiado foi de 2.340. Durante quantos meses? Né? Durante 8 meses com um montante de quê? De 3.270. Então nós vamos jogar, né, na formulinha. Vamos jogar agora direto, ó. Para eu calcular a taxa, é só eu pegar o montante sobre o capital elevado a 1 sobre N, que é 8. Então, resolvendo isso daqui, por cortar esse zero aqui, fazendo essa conta, 327 dividido por 234 dá 1,397. Elevando isso daqui a 1 oitavo, vai dar 1,0427. Menos 1 vai dar 0,0427. Passando para porcentagem, né? Você multiplica por 100, vai dar 4,27% que ao mês. Certo? Pessoal, e como que ia ficar aqui? Agora é interessante a gente ver como que iria ficar aqui o diagrama de fluxo de caixa, né? Se a gente observar, olha o que a pessoa ia ter que dar. A pessoa ia ter que desembolsar 260 de entrada, então isso ia ser uma saída, certo? Ela ia ter que dar 270 e ela ia receber quanto? Se ela financiou 2.600. Então ela pega 2.600, dá 260 de entrada. Então observe que a diferença aqui, ó, vai ser 2.000, exatamente 2.300 e quanto? 2.340, ó, que realmente aí foi financiado. Ok? Isso durante o quê? Durante 8 meses. Isso vai ter gerado para mim um capital de quanto? 3.270. Ok? Esse daqui é o fluxo, o diagrama de fluxo de caixa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Qual o valor do capital que aplicado à taxa de... Então ele me deu a taxa 0,2% ao dia durante 185 dias, que eu te dei o período, produziu um montante de 8.000. Certo? Então ele tá agora, o que ele está querendo saber? Ele quer saber o valor do capital, ó. Ou seja, eu preciso trazer o valor futuro ao valor presente. Ok? Então ele me deu a taxa, que é 0,2% ao dia. Me deu o período, que é 185 dias. Está no mesmo, né? Mesma grandeza. E o montante 8.000. Então, o que vai ser então? Então tá aqui, ó. Montante. Então eu tenho montante, que é 8.000. Ele quer saber o capital. 1 mais a taxa. E 185 que? Dias. Então, como que a gente vai resolver isso daqui, então? Então, eu vou fazer, vai ficar 1,02 elevado a 185, eu passo isso daqui dividindo, né? Então, vai ficar 8.000 sobre 1,02 elevado a 185. 1,002 elevado a 185 dá 1,4471. 8.000 dividido por isso, então, olha o capital que eu tenho que aplicar para gerar um montante para mim de 8.000 a uma taxa de 0,2% ao dia. Ok? Né? A gente pode generalizar isso daí, né, e chegar na formulinha. Ó. Essa formulinha aqui é muito importante. Para você achar, isso daqui, né, é o que a gente fala, um fluxo de caixa. Para você trazer um valor futuro ao valor presente, né, é só você fazer o quê? Você pega o montante e divide por 1 mais I elevado a N. Ok? Isso daqui é muito utilizado, né? A gente vê aí em contabilidade, quando você quer trazer um valor futuro a valor presente. Ok? Muito, muito importante essa formulinha aí. Tá bom? Vamos lá. E agora, pessoal, se a gente for trabalhar com períodos fracionários, né?
ou até mesmo aí períodos onde as taxas estão, né, em grandezas diferentes. Vamos lá. Patrícia pegou R$100 emprestado de sua amiga Jéssica. Então tá aqui o capital. Há juros compostos com taxa de 2% ao mês. Opa, então eu tenho o I. Então tá aqui, ó. Ao mês, a minha taxa ao mês. Patrícia devolveu o dinheiro à sua amiga depois de 20 dias. Então aqui eu tenho o que? O período. Então a Patrícia foi lá e pegou R$100 com a Jéssica numa taxa de 2% ao mês durante o que? 20 dias. Observe que a taxa e o período estão em grandezas diferentes. A taxa está em mês e o período está em dias. Aí ele pergunta, qual que é o valor que ela deve pagar, né? Opa, qual que vai ser o montante aqui, né? Certo? Que a Patrícia vai ter que pagar. Então vamos lá, ó. Eu tenho um capital, a Patrícia, ela pegou emprestado R$100 a uma taxa de 2% ao mês, certo? E agora durante o que? 20 dias. Só que observe que aqui agora eu tenho aqui, ó, o meu período em dias e a minha taxa ao mês. Então nós vamos pegar esse período e passar ele ao mês. 20 dias significa quanto de um mês? Então é só a gente fazer o que? É 20 sobre 30. Certo? Então passando, isso vai ser o que? 2/3 do mês. 20 dias realmente é 2/3 de um mês. Ok? Então observe que agora a minha taxa está em mês e o meu período também está em mês. Agora eu posso jogar então na formulinha lá, ó. Montante vai ser igual ao meu capital, que é R$100, 1 mais a taxa sobre elevado ao meu período, que é 2/3. Então vai ficar 1,202 elevado a 2/3. Tá? Isso daqui, pessoal, tá? Para você fazer, ó, na calculadora, tá? Isso é a mesma coisa que o que? Raiz cúbica de 1,02 elevado ao quadrado, ó. Tá? Isso é a mesma coisa. Tá bom? Ok? Ou seja, você pode pegar na calculadora e fazer 1,02 elevado ao quadrado, depois tirar a raiz cúbica. E aí depois você multiplica por 100. Ou seja, quanto que Patrícia vai ter que pagar a Jéssica depois de 20 dias? R$101,33. Ok? Se a gente fosse fazer o fluxo, ó, a Patrícia, então ela pegou R$100, então entrou para a Patrícia R$100, e aí depois ela pagou R$101,33. Após o que? Ó, o período, ó, 20 sobre 30. Isso daqui em meses. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui agora um exemplo, né? Isso é bom para a gente ilustrar aí no nosso dia a dia. Isso acontece bastante, né? Vamos lá. Sueli, ela foi comprar uma geladeira cujo valor era de R$1.000. Então esse era o valor da geladeira. A serem pagos daqui a um mês. Ou seja, daqui a um mês a Sueli tinha que pegar e pagar por essa geladeira aí R$1.000. Todavia, a loja ela oferece a Sueli um desconto de 3%. Ou seja, se a Sueli quiser pagar à vista, né, ele vai dar um desconto aí à loja de 30%. Sueli, ela possui o dinheiro para comprar a geladeira agora. Mas como o desconto oferecido foi muito pequeno, ela está pensando, não, vou pegar esse dinheiro e vou aplicar num fundo de investimento que rende 2% ao mês. Aí fica a pergunta, Sueli, ela deve pagar isso à vista ou colocar o dinheiro na caderneta de poupança e pagar a geladeira daqui a um mês, né? Então é o seguinte, a gente precisa saber quanto que a Sueli vai pagar à vista, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que? Se ela for pagar à vista, ela vai ter um desconto de quanto? Vai ser R$1.000, que é o valor que ela tem que pagar daqui a um mês, mas se ela pagar à vista é 3%, então menos 3% de 1.000. 3% de 1.000 aqui, né, 0,03 mil, que dá R$30, ou seja, se ela for pagar à vista, ela vai ter que pagar o quê? R$970, ok? Então, e se ela for pagar isso a prazo, né? O que vai acontecer então, né? Se a gente for ver, ó,
a Sueli, se ela fosse pagar a prazo, né, ela ia então receber um bem de R$ 970 e depois ela ia ter que desembolsar o quê? R$ 1.000. Ok? Isso é o que iria acontecer. Ok? Então, engana-se quem acha aí, né, que o valor dos juros é em cima de R$ 1.000. Não, é em cima de 970. Ok? Agora vamos lá. Se ela fosse aplicar esse dinheiro, né, ou seja, se ela fosse pagar à vista, ela não ia ter que desembolsar do bolso dela 970. Agora vamos supor que ela pega esses 970 e aplica na poupança que rende 2% ao mês. Então eu vou fazer, ó, ela vai pegar esse capital, que é 970, aplicar a 2% durante um mês. Então isso vai gerar para ela o quê? Um montante de quanto? R$ 989,40. Ou seja, se a gente pegar aí o fluxo de caixa, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar, né? Então vai sair do bolso dela 970 e no final do período ela vai ter 989. Só que daqui um mês ela vai ter que pagar quanto? R$ 1.000. Ou seja, será que ela ter deixado o dinheiro na poupança compensou? Não compensou. Por quê? Porque ela ia ter que desembolsar mais quanto? Ela ia ter que desembolsar mais R$10,60 para inteirar os R$ 1.000. Porque se ela aplica 970, ela ia o quê? Ia render para ela 989. Ou seja, ia ter um montante de 989. Ela ainda ia ter que pegar o quê? Mais, né? Ela ia ter que pegar aqui mais R$10,60. Para dar o quê? Para dar os R$ 1.000. Para ir ali, lá e pagava a geladeira. Ok? Então, ou seja, compensou para ela pôr na poupança? Não compensou. Por quê? Vamos calcular aqui a taxa de juros real. Será que a taxa de juros é realmente esses 3%? Né? Se a gente for ver, não é. Ó. Se a gente jogar lá na formulinha, o valor montante no futuro é 1.000. O capital inicial 970 durante um mês. Na hora que você divide isso daí, olha o que vai dar. Ou seja, olha a taxa. Realmente não vai compensar. Por quê? Olha, ela vai ter que pagar uma taxa de 3,9% ao mês, se ela for pagar a geladeira a prazo, e a aplicação vai ter gerado para ela o quê? Um rendimento de 2%. Certo? Se a gente for ver aqui, ó, essa taxa é maior. Então, ó, como a loja cobra 3,9% e a caderneta rende 2%, é mais interessante ela comprar a geladeira o quê? À vista. Ok? É melhor ela comprar ela à vista. Isso porque o retorno que a Sueli vai ter, né, aplicando dinheiro, vai ser menor do que o juro que ela vai ter que pagar pelo financiamento. Então, às vezes, a gente tem que fazer esses cálculos aí antes da gente sair aí financiando aí, né, os bens. Ok? E para finalizar aqui, né, vamos lá. Ó. Nós temos juros compostos com taxa de juros variável. Né? Por exemplo, no começo do ano, o lote padrão de ações de uma empresa valia R$80. Então, isso aqui eu tenho um capital inicial. Nos meses de janeiro e fevereiro, as ações dessa empresa valorizaram, ó, 30% no mês de janeiro e 20% no mês de fevereiro. Qual será o valor desse lote no final de fevereiro? Então vamos lá. No final de janeiro, ele vai ter rendido quanto? Ó, R$80 mais 30% de 80. Ou seja, aqui eu tenho o fator. Não é isso? Ó. Se a gente pegar aqui, ó, coloca o 80 aqui em evidência, ó, dá 1 mais o que? Mais 0,3. Eu tenho o fator de aumento. Ó. Que fator de aumento que é esse? 1,3. 80 vezes 1,3. Então, quanto que o lote vai passar a valer após janeiro? 104. E no final de fevereiro, o meu capital, então observa, ó, no final de janeiro é 1,3 vezes 80. E no final de fevereiro, agora o meu capital inicial vai ser o que? 104, né, que é o montante anterior, e 20% de 104. Ou seja, aqui ó, é 104, né, meu fator de aumento, ó, 104 dá 1 mais 0,2.
Então aqui eu tenho o meu fator de aumento, ó, que é 1,2 vezes 104. Então tá aqui, ó, 1,2 vezes 104 dá 124,80. Né? O que significa isso? Quando eu estou trabalhando juros compostos com taxa de juros variável, então eu tenho, ó, primeiro 1,3 vezes o capital inicial. Então isso aqui foi meu montante 1. E depois 1,2 vezes esse 1,3 vezes 80, que seria 104, que é o meu montante 2. Né? Ou seja, a mesma coisa de eu pegar o que na verdade? Ó, multiplicar essas taxas. Ó. Certo? Multiplicar essas taxas. A gente tem que tomar muito cuidado. Se eu pegar, o que o exercício está falando é o seguinte: se eu pegar R$80 e eu aplicar um aumento de 20%, de 30% e depois aplicar um aumento de 20% sobre esse aumento, não é a mesma coisa que você aplicar um aumento de 50%. Mas é a mesma coisa que você aumentar o que? 56%. Beleza? Você tem que fazer o produto entre esses aumentos. Tudo bem? Pessoal, então fica aí alguns exercícios para vocês, né? Façam esses exercícios para vocês praticarem, tá bom? E aí ver o que vocês realmente entenderam aí dessa aulinha de hoje. Tudo bem? E a gente fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.